Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, sempre discutindo a cidade, uma cidade que é tão grande, com tantos problemas, mas que também tem muita gente que pode propor soluções para esses problemas que enfrentamos no dia a dia. E hoje um convidado muito especial, convidado que de uma forma direta ou indireta acaba interferindo sim diretamente na sua vida, é um deputado federal. Convite do nosso amigo o Oliveira, presidente do PSC aqui de Guarulhos, trouxe Gilberto Nascimento, deputado federal. Boa noite, deputado, tudo bem? Boa noite, Roberto, graças a Deus, tudo jóia. Boa noite ao meu pessoal de Guarulhos, enfim, a todos aqueles que nos ouvem aqui na Grande São Paulo. Olha, e eu estava separando aqui, o deputado, ele tem uma história imensa, viu? Gilberto Nascimento Silva nasceu em São Paulo no dia 9 de julho de 56. Ele é advogado, delegado, foi vereador, um dos mais votados. Ele ingressou na vida partidária em 78, a convite de Franco Montoro e Ulisses Guimarães. Em 82, a convite da igreja, participou de sua primeira campanha eleitoral em São Paulo. Saudade da primeira campanha, deputado? Muita saudade, porque é sempre um ingresso e o momento em que você acaba entrando na vida pública muito jovem. No meu caso, eu sou de 56, em 78 então eu tinha 22 anos para 23 anos, foi quando comecei a militar politicamente. Fui eleito aos 25 para 26 anos como vereador na capital. E tem aí um detalhe interessante, o meu domicílio eleitoral era São Paulo, mas eu morava em Guarulhos, eu morava na Ponte Grande. E tive a alegria de, enquanto o MDB na época, já PMDB, elegeu deputado federal com 37 mil votos, deputado estadual com 26, eu fui para vereador e tive quase 40 mil. Não é? Na cidade de São Paulo. Agora o trabalho, logicamente, uma dedicação e muita vontade de ver mudanças e é um desejo que nós mantemos até hoje, essa chama felizmente não se apagou e foi exatamente conversando com pessoas. Eu estudei aqui em Guarulhos também, estudei aqui na Faculdade Integrada de Guarulhos, não é? E já tem uma história me formei em Direito aqui em Guarulhos. Enfim, tivemos uma vida aqui por Guarulhos, Você não é? Você teve uma vida em Guarulhos, então? Tive, realmente, porque morei em Guarulhos, né? Eu não sabia dessa história. E olha que, infelizmente, nós estamos sem um deputado. Nós não conseguimos eleger nenhum deputado aqui pela cidade de Guarulhos, embora tenhamos aqui mais de 800 mil votos. Eu gostaria que o senhor dissesse qual a visão que o senhor tem de Guarulhos, o senhor que é um deputado federal, que hoje tem uma vida muito mais ligada à Brasília. Como é que o senhor vê Guarulhos? Guarulhos é uma cidade que ela, logicamente, por ser praticamente a segunda cidade do estado, não é? Quer dizer, sendo a segunda cidade do estado, perde somente para a capital, não é? Quer dizer, e uma cidade muito ligada e muita gente. Guarulhos já foi muito mais bairrista, hoje já não é mais. Então muita gente se confunde Guarulhos com São Paulo, principalmente nessas regiões limítrofes, não é? Agora uma cidade com muitos problemas, com muitas dificuldades, uma cidade que até certo ponto foi uma cidade dormitório, depois começaram a vir as indústrias, logicamente São Paulo, pelo seu tamanho natural, acabou puxando também para lá um pouco mais essa coisa da fama da cidade grande e assim por diante. Agora, Guarulhos é uma cidade com tantos problemas como todas as outras, não é? Hoje nós temos problema em Guarulhos de segurança pública, mas não é só Guarulhos, é problema de São Paulo, é problema do Rio, é problema de Manaus, de toda a região metropolitana, não é? Hoje nós temos problema de saúde, também de todas as regiões metropolitanas. Todas essas regiões que cresceram muito, o poder público não conseguiu crescer com a mesma velocidade. Então, infelizmente, ficaram muitas coisas por fazer, não é? Quer dizer, o Estado cresce, a população cresce,
a organização do Estado, do poder público, da prefeitura, não cresce na mesma velocidade, então automaticamente ficam aí, infelizmente, necessidade de poderes públicos, de educação, saúde, segurança, mas infelizmente isso é um problema hoje do Brasil inteiro. Não é? Qual é o seu pensamento com relação a essas mudanças eleitorais? Como é que o PSC se posiciona? E se isso vai ser bom, distritão, distrital, ao fim das coligações, como é que o senhor e seu voto se posicionou? Eu defendo hoje o fim das coligações, porque não tem sentido, por exemplo, hoje, alguém que vota, imagine, por exemplo, que você tem um partido que é contra o aborto e outro é a favor do aborto, mas eles acabam se juntando numa mesma coligação. Então, quem é contra o aborto vota em um candidato que é contra o aborto, naquela mesma coligação. Mas muitas vezes tem um outro candidato que é a favor do aborto, está na mesma coligação. E esse candidato que é a favor do aborto, ele às vezes tem 20, 30 votos a mais e ganha a cadeira daquele outro. Concordo. Consequentemente, o meu voto, que era contra o aborto, valeu para ter um representante que é a favor do aborto. Então esse sistema já não funciona. Eu entendo que hoje nós temos que ter, os partidos têm que ter a coragem de se posicionar, dizer para que vieram, o que pensam e o que vão defender lá na frente. Não dá mais para nós termos uma coligação em que muitas vezes as pessoas acham que simplesmente se escondem atrás de alguma legenda porque é mais fácil dela se eleger. Muitas vezes não pensando, ou não agregando o pensamento do partido ou sequer conhecendo o programa do partido. Então, eu sou totalmente a favor do fim das coligações, a não ser na majoritária. Mas no proporcional para o legislativo, não. Eu sou totalmente contra a coligação. Por outro lado, o distritão. O distritão é um voto que para as pessoas é muito fácil de entendimento, não é? Porque as pessoas entendem o seguinte, como é que você pega, por exemplo, um Tiririca que teve 1 milhão de votos, Isso. Tá? E logicamente elegeu na coligação dele alguém com 22, 25 mil votos, e uma outra coligação, um candidato que teve 110 mil votos, ficou fora. Na cabeça das pessoas é muito difícil explicar isso. Então eu acho que isso, pedagogicamente, é muito mais fácil colocar. Agora, politicamente, isso também enfraquece os partidos. Porque essas pessoas simplesmente se elegem porque têm votos, mas elas também não estarão na condição de seguir o estatuto e a programação de um partido em que ela se filiou. Ela simplesmente usou um partido para se filiar, porque foi o caminho que ela precisou chegar lá, porque a legislação diz isso, mas ela muitas vezes não tem nenhuma identidade com o partido. Não é? A ideia do PSC é cada vez crescer mais, eu acredito que isso, né? E a ideologia dele é um fator importante para que novos candidatos se filiem ao partido. O senhor defende uma doutrina um pouco mais rígida? Todo e qualquer partido tem que ter doutrina. Eu volto a dizer, nós não podemos ter mais partido que não tenham posição. O partido tem que ter posição, tem que dizer o que pensa. E o PSC tem dito o que pensa. O PSC vai para a televisão, diz das defesas que faz. Então, por exemplo, hoje quando tem muita gente dizendo o seguinte, olha, a família tradicional já não é mais, já está fora de moda. Nós continuamos a dizer, a família tradicional é o que está na moda. Não é o que está na moda, é o que foi formado por Deus. Porque hoje eu tenho dito o seguinte, toda e qualquer relação entre duas pessoas do mesmo sexo não é saudável, porque não gera frutos. Se não gera frutos, você acaba com a procriação. Então nós temos essa posição muito clara. Nós somos contra a liberação das drogas, não é? Nós somos a favor da privatização. O Estado não tem mais que ter tantas empresas, está aí a Petrobras, está aí tantas outras empresas, que muitas vezes são empresas que não precisam ser do Estado, pode estar na mão da iniciativa privada. O Estado tem 3 coisas básicas que ele precisa cuidar e que cuida muito mal. Quando eu digo Estado, governo como um todo, que é educação, saúde e segurança. Fora isso, deixa a iniciativa privada tomar conta. O Estado não tem que ser dono de empresa de avião, dono de empresa de ônibus, não, deixa para a iniciativa privada. Cuida do básico, cuida daquilo que é atividade do Estado. Que a atividade correta que é cuidar da educação das pessoas, da segurança das pessoas e da saúde das pessoas. Se o Estado cuidar bem dessas 3 coisas, o resto deixa a iniciativa privada colocar e se fazer representar nessas áreas. O Estado tem feito isso razoavelmente, na sua opinião? O Estado como poder público, não. O Estado, o governo, é um mau gestor. Eu, inclusive, agora em Brasília, estamos formando uma frente parlamentar em defesa da gestão pública para tentar um pouco formar gestores públicos. O Estado não tem gestor público.
não é? Na realidade, o que as pessoas fazem, elas chegam na condição de políticos, mas, infelizmente, quando lá chegam, elas não têm gestão. E por não ter gestão, muitas vezes, o Estado como poder público, ele se mostra incompetente e incapaz para fazer tantas coisas. Tá certo. Estamos conversando aqui com Gilberto Nascimento, deputado federal. Eu queria logo aqui no final do primeiro bloco falar dos nossos parceiros. A Guarulhos Web, aqui, esse e outros programas você encontra no maior portal aqui da cidade de Guarulhos, Guarulhos Web, www.guarulhosweb.com.br. Vou falar com a produção para ir para um rápido intervalo e já voltamos aqui com o deputado do PSC, Gilberto Nascimento. É rapidinho. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Programa Tribuna Livre, hoje recebendo o deputado federal Gilberto Nascimento, que ele contou aqui para nós que, inclusive, morou em Guarulhos, nasceu em São Paulo, mas morou em Guarulhos quando foi eleito pela primeira vez como vereador lá em São Paulo. E se formou aqui, estudou em Guarulhos, se formou em Guarulhos. Então tem uma história interessante aqui em Guarulhos. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho sobre o trabalho dele, rapidamente, que eu gostaria que ele falasse sobre uma lei que vai ser discutida aqui na cidade, sobre ideologia de gênero. Mas antes disso, eu gostaria que ele falasse como é o trabalho dele lá em Brasília, o que ele está desenvolvendo nesse momento em Brasília. Olha, lá em Brasília eu também, infelizmente, sou um dos membros da mesa, não é? E estamos lá hoje fazendo um trabalho junto com o deputado, nosso presidente, o deputado Eduardo Cunha. E deixa eu te dizer uma coisa, a maior produção legislativa dos últimos 40 anos está sendo agora. A Câmara tem tido uma grande responsabilidade com o Brasil que precisa sair dessa crise. Nós estamos vivendo crise hoje. Nós estamos hoje com desemprego, a taxa de desemprego está crescendo, a recessão está batendo, as pessoas hoje estão ficando sem nenhum ânimo porque não está vendo muita saída, não é? A Câmara tem procurado fazer o seu papel. Em que pese o reajuste, o ajuste fiscal que veio para a Câmara, nós entendemos que há necessidade de ajuste fiscal sim, mas o ajuste fiscal nós não podemos ter ele só em cima dos trabalhadores, como infelizmente estão tentando aprovar, ou aprovaram com o nosso voto contra, não é? Porque é o seguinte, não tem sentido mais os bancos terem esse lucro que estão tendo. Os bancos hoje estão ganhando mais do que nunca. No momento em que o brasileiro está endividado, os bancos hoje estão com dinheiro que não sabe mais o que fazer. Mas enquanto o banco está concentrando tanto lucro, o povo brasileiro está sem dinheiro. O povo brasileiro está sofrendo. As empresas estão sem dinheiro para poder girar o capital de giro e assim por diante. Hoje os juros de cartão de crédito estão chegando a 350% ao ano. Verdade. É um absurdo, é uma vergonha. Agiotagem total. Agiotagem que na realidade deveria ser crime, mas para os bancos oficiais, para os bancos, não é crime. Nós não podemos mais ter bancos, por exemplo, com bancos oficiais com 5 bilhões e 100 milhões de lucro num trimestre, concorrendo com os bancos comerciais. Isso tem que se rever. Agora, a Câmara tem feito o seu papel. A Câmara não teve dificuldade em discutir a terceirização. A Câmara não teve dificuldade em discutir o ajuste fiscal. Nós perdemos
Mas, infelizmente, passou, contra os nossos votos, mas passou, mas a Câmara discutiu. Nós temos, por exemplo, a redução da maioridade penal que está sendo discutido na Câmara agora. Tá? Nós temos o processo eleitoral, a legislação eleitoral que está sendo discutida, coisas que estavam paradas lá há 10, 15, 20 anos, não é? Mas a Câmara hoje, deputado Eduardo Cunha, os deputados estão lá toda terça, quarta e quinta e o dia todo. Todo mundo tem que chegar em Brasília terça-feira até 10, 11 horas da manhã e volta na quinta-feira, normalmente às 22, 23 horas, é quando estão chegando nos seus estados. Agora, isso por quê? Porque a Câmara tem estado reunido o tempo todo e o deputado Eduardo Cunha tem dito o seguinte, olha, vai para o plenário, quem for contra, vota contra, quem for a favor, vota a favor, mas tem que ter lado, tem que ter posição. E o Legislativo, felizmente hoje, você tem um Legislativo hoje numa crescente perante a opinião pública, exatamente por esta produção legislativa que está se dando. Olha, é bacana ter um deputado assim que não tenha medo de falar do que pensa, né? Que hoje o que tem de gente dizendo uma coisa e falando outra é realmente coisa de doer. Olha, eu gostaria que... Eu vou ler uma questão que vai ser votada na Câmara. Ideologia de gênero. A ideologia de gênero, ou melhor dizendo, a ideologia de ausência de sexo é uma crença segundo a qual os dois sexos, masculino e feminino, são considerados construções culturais e sociais e que, por isso, os chamados papéis de gênero, que incluem a maternidade na mulher, que decorrem das diferenças de sexo, alegadamente construídas e que, por isso, não existem. Também são construções sociais e culturais. Só para o deputado saber, essa semana que tivemos uma reunião na Câmara Municipal de Guarulhos, é uma nova lei que está vindo aí diretamente pela Secretaria Municipal de Educação, em que nas escolas será implantado essa ideologia, ou seja, o menino e a menina chegam na escola e eles não são mais menino nem meninas. Segundo essa ideologia, isso vai ser construído dentro da escola. Gostaria que o deputado, que ele já deve ter alguma coisa lá em Brasília sobre isso, como é que ele se posiciona com relação a isso? Absurdo, absurdo, nota 0 e meus pêsames a quem, ou secretário ou secretária, que propôs isso, não é? Isso não tem cabimento, isso não tem sentido. Menino é menino, menina é menina, não é? É um homem e uma mulher. É da formação da vida, é da formação divina, não é? Agora, hoje tentar conturbar isso, hoje tentar mostrar para a menina que não há feminino e masculino, simplesmente é gênero. Nós não somos, estamos fora da realidade, está fora da realidade. Isso é alguém que uma minoria que pensa mal e que na minha forma de dizer é reprovada, nós até respeitamos. Mas agora, não tente com a sua, por ser minoria, tentar implantar isso numa maioria. E a maioria do povo de Guarulhos, do povo brasileiro, é um povo conservador. É um povo que sabe que para se ter desenvolvimento, para se ter família, para se ter sequência, nós precisamos entender sim que é um homem e uma mulher. Hoje, por exemplo, eu sou contra, respeito, mas sou contra. E não tenho dificuldade em dizer, eu sou contra a união de pessoas do mesmo sexo. E por quê? Não é uma relação, como já disse anteriormente aqui, não é uma relação saudável, não gera frutos. Se não gera frutos, você não dá sequência da vida. Você acaba com a população, você acaba com o futuro. Que futuro nós estamos vivendo? Eu sou contra, por exemplo, e o meu partido também é contra, a adoção de crianças por pessoas do mesmo sexo, porque não tem referência. Qual a referência de pai e referência de mãe? Como é que essas crianças crescem? Como é que vai ser o futuro dessas crianças? E o grande problema, e a culpa daqueles que hoje estão tentando implantar isso, nós vamos ver isso daqui a 20, 30 anos, que serão crianças deformadas, porque não tem referencial de pai e de mãe, porque não tem referencial de crescimento de família. Então, eu volto a dizer, é profundamente lamentável, mas eu tenho certeza, sabe, Roberto, que a Câmara Municipal de Guarulhos tem juízo. Tem que rejeitar isso é inconstitucional. Mas senhor, o que alegam as minorias é que é o seguinte, essa lei, esse tipo de construção nas crianças vai diminuir o preconceito e vai diminuir a violência contra os gays, as lésbicas. Lésbicas? Já tem enrolei a língua aí. Tá.
eles entendem que essa lei vai acabar ajudando a realidade, acabar com essa lei quer dizer o seguinte: vamos fazer todo mundo gay, vamos fazer todo mundo lésbica. Pô, tá errado. Aí eu vou ser discriminado, porque eu sou hétero. A mulher vai ser discriminada. Quer dizer, então o pessoal está tentando inverter a situação. Eu acho que o que tem que ter na sociedade é respeito, tem que ter entendimento. As pessoas, eu, por exemplo, tenho os gays, eu respeito os gays. Agora, eu quero que eles me respeitem. Não é porque eu sou hétero que simplesmente agora eu vou ser desrespeitado. E eu vou ter que aceitar ser o que eles são de maneira nenhuma. Então, a sociedade, o grande problema da sociedade é a intolerância. E quando essa secretária ou secretário... Secretário Moacir de Souza. Esse secretário, o que ele está tentando é ser intolerante, é tentar colocar na cabeça das crianças a intolerância. Agora, consulte os pais dessas crianças. Por exemplo, em São Paulo tentaram implantar na Prefeitura de São Paulo, tira a figura do pai e figura da mãe. Então, a pessoa que cuida, o meu cuidador. Eu não sou fruto de um cuidador, eu sou fruto de um homem e de uma mulher, que é meu pai e minha mãe. E que eu tenho que respeitar e ser respeitado por isso. Uma das coisas, deputado, é que eles acham que a influência da igreja... Eu sou evangélico, por exemplo. Nessa reunião, não tinha evangélico na plateia. Eu acho que esse pessoal não convida evangélico, eles não querem ouvir o contraditório. Não, é que, na verdade, foi feito muito em cima da hora. Acabou indo mais católico, mas tinha os vereadores evangélicos. Bom, mas a questão é o seguinte, e eles disseram que era interferência da igreja na educação das crianças. O senhor também não está, de uma certa forma, colocando a sua influência como evangélico? De maneira nenhuma. Ou é a sua posição pessoal? De maneira nenhuma. Logicamente, essas pessoas são ateus. Esse pessoal é ateu. Esse pessoal não acredita em nada. Esse pessoal só acredita no hoje. Nem no amanhã eles acreditam. Tá? Então, por serem ateus, eles não acreditam em nada. Então, eles acham que todo mundo... Eles não acreditam e não respeitam os outros. Esse pessoal não respeita a religião de ninguém. Um secretário desse, com todo respeito, não respeita a religião de ninguém. Ele não respeita que eu tenho o direito de pensar o que eu penso. Não, tem que pensar o que ele pensa. E aí, ele tenta implantar isso nas crianças. Eu não tenho dúvidas e vou me inteirar desse processo e vou entrar na justiça em nome do meu partido. Tá certo? Porque isso é um absurdo. Tentar hoje, já tentaram, estão tentando em algumas escolas, não. Tira a condição de menino e menina na escola, e aí qualquer um entra no seu banheiro. Que absurdo é esse? Ah, mas o menino pode frequentar. Não, a menina tem a sua condição de menina, e o menino tem que ter a sua condição de menina, de menino. Ele tem que se respeitar, ele tem que entender que há distanciamento nisso. Agora, da forma que o pessoal está dizendo, e eu volto a dizer, eu estou, assim, pasmo com o secretário de Educação, que se eu fosse o prefeito, exoneraria no dia seguinte. Porque um secretário desse só vai depor contra a imagem do prefeito, que é um homem de bem, é um homem de família. É um homem que respeita a família. Eu conheço o prefeito dessa cidade, é um homem de bem, um homem que respeita a família, conhece sua esposa, conhece, enfim, a sua família. Mas, infelizmente, um secretário desse, nota 0, reprovado, não servia nem para ser professor, quanto mais ser secretário de Educação e tentar implantar nas pessoas uma situação dessa. Não é? Palavras fortes do nosso deputado. Mas é verdade. Olha, E me responsabilizo pelo que falo. Claro. Viu? Eu não tenho nenhuma dificuldade, me responsabilizo pelo que falo. Olha, e aqui, o Oliveira, nosso presidente municipal do PS, você sabe, aqui é uma tribuna livre e todos falam o que querem, sabe? Porque aqui a ideia é realmente... Tanto que aqui eu já trouxe pessoas da Marcha da Maconha para dizer, até para entender o que eles pensam. Então, aqui é tribuna livre e o deputado pode falar tranquilamente o que ele desejar, porque aqui é tribuna livre. Aliás, eu agradeço sua sinceridade. E a inocência da criança, veja bem, o que estão tentando, é um absurdo o que estão fazendo nesse país. Não é só em Guarulhos, algumas cidades estão assim. Sim, sim. Tem algum povo desse por aí, não é? A inocência da criança, mas a criança tem que com 3, 4 anos saber se ela quer ser homem ou quer ser mulher. Essa criança é inocente, essa criança não sabe sobre isso. Agora, tentar implantar nessa criança, gente, é um absurdo, isso é um crime que está se fazendo. E eu me irrito mesmo com um negócio desse. Porque, volto a dizer, sou a favor da família tradicional, sou a favor do homem e da mulher, que numa relação de amor gera filhos. E esses filhos formam famílias, famílias que abençoam, famílias que trabalham, famílias que ajudam e família que faz a sociedade crescer. E famílias que têm expectativa de uma sociedade melhor, mais justa, mais digna, respeitando as diferenças. Agora, o que esse pessoal está fazendo, não querem respeitar a diferença. Eles querem entender o seguinte, é o que eu penso, então eu vou implantar nas crianças da escola, os pais têm que entrar na justiça, os pais têm que ir para a escola, os pais têm que ir para a porta do prefeito e falar, eu não aceito esse tipo de coisa. E a coisa vai ser mais ou menos por aí.
Deputado, obrigado por o senhor ter vindo. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui. Agradecer ao PSC Municipal, na pessoa do Oliveira, a sua presença aqui e sempre que o senhor puder, por favor, estamos aqui, queremos ouvir pessoas sinceras. Mesmo que eu não concorde com algumas coisas, eu admiro demais as pessoas que falam a verdade, seja de um lado, seja do outro. E a maioria das coisas que o senhor fala, eu concordo e o pessoal sabe disso. Obrigado. Roberto, muito obrigado, eu que agradeço de coração, agradeço também os eleitores de Guarulhos que também me ajudaram a chegar novamente em Brasília, não é, para desenvolver lá nosso mandato. E eu estou em Brasília à disposição. O nosso partido aqui na cidade, o Partido Social Cristão, tem posições claras, definidas. Então, se você pensa como nós pensamos, venha para o PSC também e vamos tentar fazer um grande movimento nessa cidade, em defesa da vida, da família, do amor, da paz, do desenvolvimento, que é o que Guarulhos representa para todos nós. Muito obrigado e uma boa noite a todos vocês. Bom, vamos passar aqui o site do PSC. Alguém tem um site aqui, pode passar para mim, o deputado? Opa, tá aqui. Ó, deputado, aqui é aqui de Guarulhos, Diretório Municipal, você pode entrar em contato pelo telefone, anote aí, depois a produção coloca aqui, ó, 2937-0573. 2937-0573. E fica aí na Humberto Brochini, Jardim Bela Vista. Presidente Oliveira. Quer mandar um e-mail para Oliveira? oliveirapsc20@gmail.com. oliveirapsc20@gmail.com. Pode mandar uns e-mails aí para o Oliveira, que o Oliveira manda para o deputado. Tá certo? Gente, muito obrigado pela audiência. Esse e outros programas você encontra aqui nas nossas redes sociais, Tribuna Livre, e você é sempre nosso parceiro. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.